Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, que possamos nesta noite ouvir a palavra de Deus com atenção, para que possamos aprender de Deus as suas verdades para a nossa edificação, para a nossa igreja, para a nossa vida com o Senhor Jesus Cristo. Dando continuidade ao estudo que a gente está fazendo sobre a igreja, natureza, características e propósito, nós estamos aí no estudo número 5. Cristo amou a sua igreja, se entregou por ela, se entregou a si mesmo por ela. Cristo morreu pela igreja. E isso Cristo fez já Ele, Deus Pai, o Espírito Santo, no plano da salvação, antes da fundação do mundo, nos escolheu para Ele. Então a gente está estudando todos esses assuntos sobre a igreja para entendermos melhor sobre quem somos como igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela sempre esteve na mente de Deus, sempre esteve na mente de Deus, antes da fundação do mundo. E alguns fazem distinção entre Velho e Novo Testamento, mas a gente está vendo através desses estudos que a igreja é o povo, a comunidade, os chamados por Deus, para Deus, desde ali o Antigo Testamento também. Então a igreja sempre esteve na mente de Deus, a igreja no Antigo Testamento e a igreja no Novo Testamento. Várias coisas que eu vou falar aqui hoje foi dito na aula passada, mas eu acrescentei algumas outras coisas aqui que acho importante. Gálatas 3, verso 7, temos aí: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os da fé é que são a igreja do Senhor Jesus Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa de Deus a Abraão, quando Deus o chama e diz que iria abençoá-lo, que para ele ser uma bênção em todas as famílias da terra. E Deus cumpre essa promessa lá e está cumprindo na vida daqueles que ele chama hoje e que creem no Senhor Jesus Cristo como seu suficiente Salvador, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja verdadeira. Eu queria que pensássemos o seguinte: Deus é um Deus soberano, é um Deus de promessas, é um Deus de alianças, Deus todo-poderoso, eterno, santo, mas Ele também é um Deus presente, um Deus que está entre nós, nos chama para um relacionamento presente agora com Ele e também eterno, por meio do Senhor Jesus Cristo. Chama a sua igreja. Quando a sua igreja, aqueles que Ele chama, respondem eficazmente, se tornando sua igreja, então caminhamos junto com Ele aqui e para toda a eternidade de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos estudando sobre a doutrina da igreja. E o estudo da doutrina da igreja, quando ele é negligenciado, tem consequências negativas para a igreja. A gente vê a quantidade enorme de igrejas hoje e de seitas, Aqueles que já, às vezes, começaram como igreja do Senhor Jesus Cristo, mas por causa de algumas crenças, elas já descaracterizaram como igreja do Senhor Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus. A quantidade também de irmãos que não sabem quem são em Cristo Jesus e nem como viver o presente e nem o futuro, as esperanças do futuro, como igreja do Senhor para nós. O apóstolo Paulo, na carta dele aos Gálatas, no capítulo 1, verso 6, ele diz: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então observe que Paulo pregou àquela igreja, ensinou
a salvação pela graça no Senhor Jesus Cristo, mediante a fé. E ali, depois de um tempo, Paulo escreve, ele está admirado, porque eles estavam passando tão depressa, deixando de entender aquele evangelho que Paulo pregou na graça do Senhor Jesus Cristo para outro evangelho. Então, qual é o outro evangelho? Ele diz, nos versos posteriores, que seja anátema, que seja amaldiçoado todo aquele que prega outro evangelho, que não foi aquele que ele apresentou. O evangelho, a boa notícia da salvação, mediante a fé, a graça de Deus para com pecadores. Então, admira-me, Paulo disse. Então, quantos de nós estamos realmente andando no evangelho da graça, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus que nos instrui? Então, é necessário sim conhecermos a doutrina bíblica da igreja e conhecermos bem. Será muito importante para a igreja local e para a sua vida como crente no Senhor Jesus Cristo. A nossa confissão de fé de Westminster diz aí, no seu tópico aí sobre a igreja: as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Assim como no Velho Testamento também, como vemos, através do povo de Israel, que eles erraram durante a história e Deus teve que disciplinar, e falsos profetas ali estavam entre eles. Assim também a igreja, a nossa igreja. Então as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Algumas têm se degenerado a ponto de não mais serem igrejas do Senhor Jesus Cristo, mas sinagogas de Satanás. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele mesmo. Então, as igrejas estão sujeitas sim ao erro e até a ser totalmente descaracterizada como igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas, não obstante, Deus, na sua vontade, no seu plano, na sua soberania, Ele vai trazer a igreja, o povo dele, para adorá-lo segundo a vontade dele mesmo que sejam poucos, assim como o profeta disse: Senhor, mas só tenho eu. Lá no Velho Testamento ele fala assim: não, eu tenho mais alguns que não dobraram os joelhos a Baal. Então, aqui em 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, Paulo escreve: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, essa é a igreja local ali, os que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra invocar é usada também para o sobrenome, dar um sobrenome a alguém, colocar um nome em. Então, eu, como cristão, como igreja do Senhor Jesus Cristo, eu invocando o nome do Senhor, eu estou sob o reinado de Jesus, sobre minha vida. E Apocalipse 2:9, como citando ainda essa confissão de fé, que algumas igrejas têm se degenerado ao ponto de não mais serem igrejas de Cristo. O Apocalipse vai dizer lá, a igreja, João escreve a igreja de Esmirna: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Conheço e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Tá? Então ele descaracterizou, e aqueles que estavam achando que estavam ali seguindo a Deus, buscando a Deus como filhos de Abraão, descendentes de Abraão, não deixaram de ser. Temos também, se a igreja ela está sujeita a erros, e nós estamos estudando aqui sobre a doutrina da igreja, qual é o padrão, então, que nós devemos buscar para mantermos a pureza e caminharmos sempre em santificação, buscando cada vez ser uma igreja, um cristão, um filho de Deus mais bíblico, passo a passo. A nossa confissão de fé também responde nos dizendo: a nossa
o juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos e concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo em cuja sentença nos devemos firmar não pode ser outro senão o Espírito Santo falando nas Escrituras. Então é a palavra de Deus e o Espírito Santo que ilumina a sua mente e o seu coração falando por meio das Escrituras. Esse é o juiz supremo. Então, meu querido e minha querida, meu irmão e minha irmã, se você tem aí uma confissão da história que foi escrita, ela será julgada segundo os princípios de Deus ali, segundo a palavra de Deus. O padrão é a palavra de Deus. Se alguém escreve um ensino, uma doutrina sobre as Escrituras, ela vai ser julgada, ela precisa ser julgada segundo os padrões e a interpretação correta das Escrituras. E qualquer opiniões particulares, se eu estou aqui ensinando, eu preciso ser julgado segundo o padrão das Escrituras. E se ouvirmos de outro alguém, o padrão é sempre as Escrituras. Então, quando eu vou me deparo com alguém ensinando sobre algum assunto das Escrituras, eu preciso levar para as Escrituras para avaliar segundo a interpretação correta de cada doutrina. E aí há regras de interpretação para a gente poder estar discernindo e entendendo cada doutrina. Tá? E aí Jesus, ele fala ali ao povo ali, errais não conhecendo as Escrituras. Então nós podemos errar por falta de conhecimento das Escrituras e do poder de Deus. Não tendes lido que Deus nos declarou? Então errais não conhecendo as Escrituras, não estudando as Escrituras, não lendo as Escrituras. Então a igreja, vamos aqui só um alerta, para a gente entender o padrão, e que sim, as igrejas estão sujeitas a erros. Então a igreja sempre esteve na mente de Deus, assim como lemos em Gálatas 3:29, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, lá chamado, lá no Velho Testamento, herdeiros segundo a promessa. Ele está falando para a igreja ali, depois de Cristo, e fala também para nós hoje: se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiros da promessa, sois povo de Deus que andam segundo, mediante a fé em Cristo Jesus. E assim, se a gente olha em Hebreus capítulo 11, a gente vai ver ali vários membros da igreja do Senhor Jesus Cristo, desde lá de Abel, né? Caim e Abel, ali, os filhos de Adão e Eva, logo ali em Gênesis capítulo 4. Então ali em Hebreus capítulo 11, a gente entende que Abel, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, né, que o nome dele depois é Israel, Deus deu o nome de Israel a Jacó, Moisés, Raabe e tantos outros ali que do Velho Testamento, que creram no Senhor Jesus Cristo, foram justificados pela fé, creram na boa nova que foi pregada para eles ali no Velho Testamento. E tantos outros irmãos. Mas também nos diz Hebreus, capítulo 12, né, esse que eu citei, Hebreus 11, que vai falar ali, vários irmãos ali, mediante a fé, pela fé Abel, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé, assim vai citando outros irmãos também. Em Hebreus 12, é interessante, depois de citar todos esses irmãos ali, ele vai falar: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, esses irmãos, desembaraçando-nos de todo pecado, de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, a carreira da igreja, a carreira daqueles que andam pela fé, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Então, também nós, que estamos olhando para Jesus Cristo, assim como eles olharam e esperavam o Messias, assim nós,
que já cremos no Messias, temos que caminhar como igreja do Senhor Jesus Cristo. Então a igreja sempre esteve na mente de Deus, tanto a igreja do Antigo Testamento quanto a igreja do Novo Testamento. A igreja, eu trouxe ali algumas coisas que eu não coloquei no estudo passado, introduzi aqui. A igreja no período patriarcal, isso tudo para que nós possamos ter uma visão, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que a igreja é uma só. O povo chamado por Deus, o seu povo redimido, que está andando com ele durante a história, que foi salvo, redimido por Deus para andar com ele. Então, o povo do Antigo, o povo do Novo Testamento e o povo do presente e ainda os irmãos que virão até a volta de Cristo. Então, por exemplo, Gênesis 4:4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel de sua oferta. Pela fé, Abel, então, ali ele foi salvo, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí diz também Gênesis 4:26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, ali também vai caminhando dentre os povos ali, as famílias ali, né, os patriarcas ali, aqueles que já começaram a invocar o nome do Senhor. Gênesis 6:8, a gente vê Noé, né? Noé achou graça diante do Senhor. A graça, o favor de Deus, a salvação de Deus ali chegou até Noé. E no período patriarcal ainda, as famílias dos crentes constituíam as congregações que estavam ali adorando, temendo, seguindo a Deus. No dilúvio, a igreja foi salva na família de Noé. Temos aí Hebreus 11, verso 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Então observe ali os patriarcas, né, que a natureza, a característica, a essência da sua salvação, da característica da igreja ali na época dos patriarcas, é a mesma característica da igreja de hoje. Justificação, a justiça que vem pela fé, pela fé. Depois Deus faz uma aliança com aquele idólatra chamado Abraão, né? A gente viu na aula passada que Abraão estava aí junto com seus parentes e Josué vai falar que eles serviam a outros deuses. E aí Deus, então, ainda no período patriarcal, ele chama o Abraão. Gênesis 12, 1 e 2 diz aí, né? Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Então Deus chama a Abraão, e ele está ali, daquele povo, daquela família idólatra, e aí a gente vê depois que Abraão obedece a Deus. No período mosaico, na época de Moisés, depois do êxodo, depois da saída do povo de Israel como escravo ali no Egito, depois do êxodo, o povo de Israel não só se organizou em nação, mas também se constituiu igreja de Deus, né? Havia funcionários e instituições civis e religiosas separados dentro de uma fronteira da nação de Israel. Então Deus chama o povo, ali chama Abraão, e Abraão então, seu neto Jacó e Israel já se tornaram uma grande nação. E Deus tira, através de Moisés, aquele povo que estava escravo do Egito e leva agora para a Canaã. E aquela nação então era conhecida no Velho Testamento
como a igreja do Senhor, os que estavam congregados, o povo de Deus reunido, o povo santo de exclusividade de Deus. A igreja, então, ali no período mosaico, ela estava limitada à nação de Israel. Embora os estrangeiros quisessem ingressar na nação de Israel, eles poderiam ingressar através do sinal da aliança, a circuncisão. Então ali eles eram circuncidados e começavam a fazer parte do povo de Deus. E assim, então a nação ali, era os limites da nação, ali tinha então o tabernáculo, depois o templo, e ali era a instituição religiosa, onde tinha os sacerdotes e o povo em volta, tudo ali para servir a Deus civilmente e também a parte religiosa. E Deus faz então, através da nação de Israel, a sua igreja, os chamados para ser o seu povo ali. O culto a Deus foi regulamentado nos mínimos detalhes. A gente vai ver ali, desde quando Deus instituiu a Moisés o tabernáculo, haviam detalhes minuciosos quanto ao tabernáculo, os utensílios, os sacrifícios para os sacerdotes, para que houvesse ali os rituais e as cerimônias religiosas. E estava centralizado o culto tudo no santuário, né? Ali, antes do tabernáculo e depois no templo de Salomão. No Novo Testamento, a igreja do Novo Testamento e a do Antigo Testamento são essencialmente uma só na sua essência, né? Na sua natureza, ou seja, tanto eles quanto nós somos justificados, pois mediante a fé em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. Então essa é a essência tanto do Velho quanto do Novo. Não esquecendo que a igreja do Velho Testamento, a nação de Israel, a nação visível, que a gente fala da igreja local hoje, havia sim dentro da nação de Israel crentes e não crentes, assim como há no dia de hoje. Ambas consistem de crentes verdadeiros chamados por Deus, né? A essência, no caso, da igreja do Antigo Testamento. A sua organização externa da igreja visível, como a igreja local que nós temos hoje, ambas tiveram e têm crentes e não crentes, nominais e verdadeiros. Então, a igreja do Novo Testamento houve mudanças importantes que resultam da obra realizada por Cristo Jesus. Há sim mudanças. E os limites nacionais da igreja, a nação de Israel, então ali era a igreja, o povo de Deus, e aqueles que viriam de fora, os estrangeiros, então teriam que ser circuncidados para fazer parte do povo de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo. E essas mudanças foram eliminadas, né? A parte nacional, de nação, foi eliminada. Até Cristo tinha sido uma igreja nacional. Então assumiu depois de Cristo um caráter universal, aonde a gente vê em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda Samaria e Judeia e até os confins da terra. Então aquela igreja do Antigo Testamento, que tinha os seus limites na nação de Israel, agora, por causa do evento de Cristo, do ministério de Cristo, do sacrifício de Cristo, a igreja nacional ali assumiu um caráter agora universal para estar saindo para o mundo pregando o Evangelho. Tudo isso em harmonia com os privilégios do Novo Testamento, da salvação em Cristo, da crucificação de Cristo Jesus e da sua ressurreição, que são maiores que o Antigo Testamento. Então essa é a igreja gloriosa, a igreja do Velho
Velho Testamento e a igreja do Novo Testamento. No meio da humanidade, a gente tem que entender, a gente precisa entender, no meio da humanidade caída, desde que Adão e Eva caíram em pecado, e ali então foram expulsos do Éden, e as consequências do pecado, seus primeiros filhos, Caim e Abel, daí em diante vem a humanidade caída e prossegue até nós e continuará até a volta de Cristo. Então, no meio da humanidade caída em pecado, Deus sempre tem um povo separado e santificado para viver em comunhão com Ele e ser testemunha dele na história. Veja aqui alguns textos, tanto do Velho e eu coloquei aqui alguns do Novo Testamento, para entendermos o povo de Deus, tanto no Velho quanto no Novo. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Temos aí Levítico 26, 12. Andarei entre vós, e serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Vós sereis o meu povo, e serei o vosso Deus. Jeremias. Ezequiel 11 nos diz aí: para que andem os meus estatutos e guardem os meus juízos, e os executem. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E temos no Novo Testamento Pedro falando, numa linguagem, falando também, uma linguagem do Antigo Testamento. Vós, porém, sois raça eleita, como também Deus havia dito no povo de Israel, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Apocalipse também, a igreja futura, a igreja glorificada, ali na presença de Deus. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Apocalipse 21. Então, desde o começo, Deus propôs criar para si um povo particular. Ali vimos ali os patriarcas, o período mosaico e o Novo Testamento também. Então Deus propôs criar, a plano de Deus, a igreja, tanto do Antigo quanto do Novo. Então o Antigo começou através ali, especificamente falando sobre nação, através do chamado a Abraão, desenvolvendo ali a nação de Israel. E no Novo é a igreja. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. A igreja é essencialmente a comunidade dos crentes. E essa comunidade existe desde o início, desde o Antigo Testamento e também no Novo Testamento, até a nossa época agora atual. E continuará a existir na Terra até a consumação do século, ao fim, onde Jesus Cristo voltará. Observe o texto de Romanos, capítulo 11, que nos diz aí: se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Aí ele diz aí: dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade, Paulo fala o povo judeu, pela incredulidade deles, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, mediante crer na palavra de Deus, crer na salvação em Cristo Jesus, estás firmes. Não te ensoberbeças, mas teme,
Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Então a essência, a natureza da igreja, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, é a fé. A fé. Justificados mediante a fé no Messias, na salvação, na graça de Deus, no chamado de Deus a nós. Paulo esclarece a unidade espiritual entre Israel e a igreja, mediante a fé. Essa é a essência da igreja. Os gentios e judeus são unidos pela cruz de Cristo. Quando Paulo fala ainda em Efésios, entre os judeus e os gentios, daquela discussão da salvação, onde os judeus se achavam exclusivos na sua salvação em Jeová, Paulo explica que gentios e judeus são unidos pela cruz de Cristo, mediante a fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Diz em Efésios, capítulo 2, 11 a 13: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios da carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, quando não criam ainda em Deus, eles estavam separados da comunidade de Israel, a verdadeira comunidade de Israel, a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, que é tanto o Velho quanto os Novos, o Velho Testamento Novo, é unido pela fé em Jesus Cristo. É salvo por Jesus Cristo, no sacrifício da sua ressurreição. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, na essência, Israel constituiu a igreja de Deus no Antigo Testamento. Apesar da sua instituição externa cerimonial e nacionalista, a nação representava a igreja de Deus. E a igreja no Novo Testamento não é uma interrupção, não é um parêntese, não é algo que Deus colocou a igreja e agora vai depois retomar como o povo de Israel. Não, é o plano de Deus para o seu povo. Então, o plano de Deus. Então, desde a queda, Deus tem um povo escolhido por Ele mesmo, antes da fundação do mundo, que Deus vai chamar esse povo vai ouvir a voz de Deus e vai responder a Deus eficazmente, com arrependimento e fé, e caminhar com o povo de Deus para a eternidade com Deus. Deus vem e salva esse povo simplesmente por seu amor e a sua escolha soberana nesse sentido. Então a igreja do Novo Testamento não é uma interrupção ou um parênteses no plano de Deus, mas uma continuação do seu plano de chamar um povo para si. O único povo de Deus que esperava o Messias e que recebeu o Messias pela fé. Paulo era judeu e ele recebeu Jesus pela fé, foi alcançado por Jesus pela graça, pela regeneração, pelo novo nascimento. E ele fala que a pregação foi para todos, mas nem todos creram no Senhor Jesus Cristo. Paulo diz, eu vou ler aqui só esses pontos aqui, eu já termino nesse ponto aqui. Paulo diz em Romanos 2, 28 e 29, porque não é judeu quem não é apenas exteriormente, nem a circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor
não procede dos homens, mas de Deus. Então, o verdadeiro judeu, no caso aqui, judeu, ele está falando de um povo escolhido, um povo dele, que é a igreja do Velho Testamento, e agora está falando ali para os irmãos do Novo Testamento. O verdadeiro judeu, o verdadeiro povo de Deus, a verdadeira igreja, é quem tem a fé interiormente, a circuncisão do coração, cujo coração foi regenerado por Deus e salvo pelo Senhor Jesus Cristo e caminha agora na direção de Deus mediante a graça e a fé em Jesus Cristo. Então, Deus é um Deus soberano de promessas e alianças. Deus, ele fez uma aliança entre ele mesmo, na Trindade, e nessa aliança ele vai cumprir o plano dele. E aí ele vem na história da humanidade, se revela chamando, agindo com a sua misericórdia, vindo, a iniciativa é total e absolutamente de Deus, para ele cumprir as suas promessas, e quando ele estabelece a aliança, Deus cumpre a sua parte, porque ele é fiel a ele mesmo, ao nome dele. Nós é que não cumprimos, mas Deus é um Deus soberano de promessas, de alianças. Deus todo-poderoso, eterno, santo, mas também ele é presente e toma a iniciativa e vem até nós. Nos chama para um relacionamento presente e eterno por meio de Jesus Cristo. Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. E aí a gente vai continuar na próxima aula, mostrando especificamente o chamado de Abraão, né? Na história do Antigo Testamento, então o povo de Deus começa com a escolha e a chamada de Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. E a gente vai ver esse chamado de Abraão e as exigências desse chamado e a resposta de Abraão, onde diz: Abraão partiu em obediência a Deus, ou seja, ele exerce a sua fé em Deus, tá? Então, eu queria que você pensasse nesta hora sobre esse Deus soberano, sobre esse Deus de promessas, que ele faz promessas a nós pecadores. E interessante que nós não merecemos nenhuma promessa, mas ele é misericordioso e por ele tem um plano antes da fundação do mundo para um povo escolhido, que ele escolheu, para a glória dele. Então ele veio até nós, idólatras, rebeldes, pecadores. Ele vem até nós, o Deus soberano e todo-poderoso, vem até nós e mostra, revela as suas promessas e faz alianças conosco. Um Deus que deveríamos exterminar pela nossa rebeldia, pela nossa incredulidade, pela nossa blasfêmia, pela nossa idolatria. Deveríamos exterminar, mas ele vem e faz promessas a nós e faz uma aliança conosco. O Deus todo-poderoso e eterno, santo, se faz presente, se humilha, se faz homem, o Deus Filho, Jesus Cristo, deixando a sua glória para cumprir a promessa, para cumprir a salvação, a santificação do seu povo escolhido. Ele se faz homem e se humilha e caminha em direção àquela cruz para cumprir esta aliança de salvação em Cristo Jesus. E caminha para aquela cruz, ali
E o Deus eterno, ele morre naquela cruz para a minha e para a sua salvação. Para mim e para a sua salvação. Cristo nos amou, Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Eu quero que você pense nisso, porque a sua salvação é resultado de um Deus Todo-Poderoso que na glória Ele planejou a sua salvação. Te chama, te traz privilégios e bênçãos e promessas para você caminhar nela. E nós, muitas vezes, da nossa incredulidade, dos nossos medos, da nossa ingratidão, não andamos como igreja redimida, salva, a igreja que o Senhor comprou para Ele e que deseja levar para Canaã, santificando-a, purificando. Não, mas a gente às vezes quer ficar andando com as nossas culpas, não confessa os nossos pecados, não tira os pesos e os pecados que tenazmente nos assediam para caminharmos firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Queria que você pensasse seriamente, porque Deus é o Deus soberano que está na história cumprindo as suas promessas, a sua aliança com o seu povo, a igreja. Desde Abel até o último que está com o seu nome no livro da vida, Deus vai cumprir as suas promessas e a sua aliança. E a igreja vai caminhar glorificada na eternidade com o Senhor Jesus Cristo, para a glória dele. Deus abençoe a igreja.